Minha gente, Maria do Bairro é um fenômeno indiscutível no SBT, isso aí é fato. As novelas mexicanas, elas até hoje, mesmo que alguns diretores queiram depreciar, queiram falar isso e aquilo, não adianta, cara. As mexicanas, as novelas latinas ainda são um fenômeno indiscutível. Qualquer horário que você colocar Maria do Bairro ou qualquer outra trama clássica vai dar audiência. E a oitava reprise de Maria do Bairro no SBT fechou a sua trajetória como uma marca que chamou a atenção de muita gente, ao passar de 51 milhões de pessoas alcançadas, um resultado muito raro para uma reprise e que consolida a produção como um dos maiores fenômenos da história da teledramaturgia latina. Os dados apontam que 65% do público alcançado era formado por mulheres, mostrando que a narrativa centrada na trama, no drama, na superação e nas relações familiares segue encontrando ressonância especial entre esse grupo, mesmo com o passar dos anos. A estrutura clássica da novela, com a transformação da protagonista e a oposição da família rica e a construção do romance central, continua funcionando como uma engenharia dramática eficiente, capaz de prender o público até hoje. Na Grande São Paulo, o último capítulo gerou um aumento de 15% na audiência do SBT em relação à média das 4 segundas anteriores, um feito que o cara não via há tempos em novelas da tarde, segundo o Na Telinha. No PNT, o crescimento foi de 7%, confirmando que o fenômeno não foi restrito a um mercado, a um estado específico, mas se espalhou pelo país inteiro. A média geral foi de 3,4 em todo o período de exibição, um resultado consistente para um produto reprisado que disputa a atenção com novos formatos e também, claro, novas dinâmicas de consumo. Além do interesse pela trama principal, a presença de Thalinha como protagonista continua sendo um atrativo que move fãs fiéis e também novos públicos, então mostra sua força como ícone cultural. As redes foram tomadas por comentários sobre a exibição final, mostrando que o fator comunidade é muito essencial para a televisão aberta, e isso tem uma grande influência quando se trata de obras assim que de certa forma acabam marcando gerações. E o SBT enxerga nesse resultado indicativo, né, que essas produções clássicas, e se elas forem bem escolhidas, se você escolher títulos interessantes, elas podem render muito mais do que até novidades aí sem base popular ou até uma identidade consolidada. Por isso que você tem visto aí a novela Amar, que está sendo exibida na faixa das 9, tomando um pau da concorrência, porque é uma novela que não cativou. É uma novela que eu até disse recentemente que ela daria muito bem, talvez, aí a gente teria que ver na prática, mas é uma novela que talvez daria muito bem na faixa do final de tarde, porque na faixa das 9 o SBT deveria continuar com uma trama seguindo a pegada de Senhora Garcia. Aí eles botaram uma novela fria, uma novela sem sal, apostando ali em protagonistas conhecidos, em rostos mexicanos conhecidos, e isso infelizmente aí até hoje, até o momento, a novela não cresceu. Eu acho que ela não marcou nem 4 pontos, cara, assim, porque eu não tenho visto aí nenhuma notícia elogiando a novela, diferentemente da Senhora Garcia, que foi uma novela bem comentada e que marcou aí índices, principalmente até em dia de quarta-feira, que é onde são exibidos futebol na Globo, na concorrência, explodia, marcava 5, 6, 7 pontos. Então os caras podiam continuar com esse tipo de narrativa, mas não. Colocaram uma novela diferente e que abre até o leque para o ano que vem a gente ter novelas aí, novelas adultas, né, ou até outro tipo de produção nacional feita pelo SBT, porque o canal tem pensado em produzir novelas nacionais de novo. Aí a gente não sabe se seria novelas adultas ou novelas nacionais. Mas essa novela, né, que conta a história de uma garota humilde que perde a madrinha e vai parar na mansão da família de La Vega, continua sendo uma história que encontra espaço na mente e na memória do público, sustentando a longevidade da novela.
A figura da protagonista que precisa lutar contra o preconceito, manipulações e obstáculos pessoais foi um dos elementos que mais chamaram a atenção do público, segundo a própria análise de faixa demográfica. Luiz Fernando, interpretado por Fernando Colunga, volta a ser um dos personagens mais falados da temporada, mostrando como a parceria entre os atores se mantém viva para quem acompanha dramalhões latino-americanos. A relação entre Maria e Vitória, marcada por rejeição e desconfiança, apareceu como um dos pontos mais comentados nas redes sociais durante a exibição do último capítulo. O personagem Nandinho, que desaparece logo após o nascimento, seguiu entre os momentos mais lembrados pelo público, especialmente na parte em que Maria demonstra desespero e vulnerabilidade ao perdê-lo. A vilã Soraya Montenegro, vivida por Itati Cantoral, volta a ser um dos maiores pilares da memória afetiva da audiência, com seus ataques de fúria, ciúmes e claques inesquecíveis. O seu comportamento exagerado, o drama nas altas doses e a performance caricata funcionam até hoje como um ponto de apelo, claro, em uma novela que se tornou aí a mais comentada e mais assistida ao longo dos anos. A presença também até de publicidade durante o final do capítulo mostra que o mercado, no caso do SBT, segue valorizando aí esses momentos de pico de audiência, algo que beneficia diretamente o canal. Então o SBT conseguiu fazer da Reprise um ato vencedor em sua grade, num período em que a emissora está buscando aí fortalecer a sua identidade após diferentes fases de necessária reestruturação. O êxito de Maria do Bairro também serve como termo de comparação para a atual situação de outras novelas latinas, exibidas em diferentes canais, cujos resultados têm variado mais. Como um produto cultural, a novela voltou a mostrar que existe um espaço de audiência que não conseguiu ser suprido por produções contemporâneas, mesmo com a abundância de lançamentos. O sucesso foi tão marcante que entrou na lista interna da emissora como uma das estratégias de programação mais eficientes do ano. Ou seja, quando precisarem de audiência, coloca a Reprise de Maria do Bairro. Como também eles podem colocar outras novelas também. Para muitos executivos do setor, a série de repetições de grandes clássicos pode se tornar uma das táticas fixas na programação, especialmente pela capacidade de Maria do Bairro em gerar desempenho acima da média. O personagem Padre Honório voltou a ser um dos pontos centrais do arco de transformação de Maria, e o público reagiu bem à sua participação, e esse triângulo entre Maria e Luiz Fernando, né, e a oposição constante dos La Vega continua sendo reconhecido como um modelo de trama que funciona. O SBT foi bem elogiado nas redes sociais por não acelerar, né, a novela na reta final, cortando, né, preservando a obra original. Outro ponto muito destacado pelo público foi a qualidade da restauração da imagem. No entanto, a maior força continua sendo a emoção pura da história, que não depende de tecnologia para poder funcionar. A personagem Carmela, a mentora emocional de Maria, foi uma das mais celebradas pelo público, que reacampou a trama. A presença de cenas icônicas ajudou a impulsionar a audiência da reta final. A vilã Soraya foi revisitada em vários memes, né? Então isso mostra que a novela de verdade aí, mesmo sendo reprisada pela sua 8ª vez, ela segue aí sendo uma novela assim clássica e que marcou muito, e até serve para novas gerações conhecerem, porque tem muitas pessoas que estão nascendo agora ou que são novos que não conheceram Maria do Bairro, que nunca assistiram. Então o SBT, mantendo essas reprises, faz o público atual conhecer, e também, claro, o público matar a saudade, porque estavam indo contra isso, não estavam querendo reprisar várias novelas aí, estavam dizendo que eram enlatados, sei lá o que, mas são esses enlatados que eles chamam que dá audiência. São esses enlatados que fazem o SBT ser um canal que até hoje é lembrado pelo canal das mexicanas. E não adianta você tentar mudar isso. Não adianta você fazer um reset e de uma hora para outra você falar assim, não, o SBT não vai mais transmitir mexicana. Não adianta, porque o canal já está se popularizou com isso desde o seu começo. As maiores audiências do SBT sempre foram por conta das novelas mexicanas, e isso é indiscutível. Não tem como você
tipo assim, passar uma borracha em cima da história. Se você buscar, porque tem aí na internet, você vai ver que as grandes audiências do SBT foram com novelas mexicanas. Inclusive até as que deram muita audiência ainda não foram reprisadas, deveriam ser. Então vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos, torcer para que no ano que vem eles possam abrir novamente aí espaço para as mexicanas na faixa da tarde. Eu até achei que eles iriam aumentar o espaço do programa do Bate, né? Porque tinha essa informação de que o Bate, o Alô Você ia até 3 horas da tarde, mas a princípio segue de 11 até 15 para as 2. Então, por enquanto, teremos aí novelas mexicanas na faixa da tarde durante um bom período. Espero também que fique no ano que vem. Mas está dada a informação aí de que Maria do Bairro alcançou 51 milhões de pessoas no SBT no seu último capítulo. Foi um fenômeno, foi um sucesso e mostra aí que clássicos, quando são revisitados de maneira consciente, são exibidos até o fim, sem mudança, sem ficar alterando horário, sem ficar podando, cortando, eles são bem assistidos e, claro, o público apoia demais, porque essa audiência que marcou esses 3.5, mesmo que seja um número baixo, para os padrões atuais, foi uma audiência sensacional. Claro que não são os 5, os 6, os 7 que eram de anos anteriores, mas mostra que se o canal continuar com tramas desse gênero, a tendência é só crescer, porque aí vai consolidar o público, e aí você consegue consolidar e mais pra frente, quem sabe você colocar outra coisa no lugar, um outro conteúdo, um outro programa, ou no meio ali. Até o próprio programa da Cristina Rocha, o Caso de Família, recentemente, cresceu, porque recebeu bem de Coração Indomável, não, recebeu bem de uma novela, que foi Coração Indomável, e aí ele, também pelo fracasso de Rainha da Sucata na Globo, que foi uma reprise mal escolhida, a novela do SBT entregou bem para o Caso de Família, e que o programa aí da Cristina Rocha marcou uma audiência impressionante nos últimos dias. Então, quando você tem programas anteriores, antecessores interessantes, programas bem feitos, ou uma novela bacana, sem dúvida alguma a entrega para o programa seguinte vai ser boa. Por isso que você faz o SBT marcar essas audiências aí boas, porque se você puxar o consolidado, você vai notar que as maiores audiências sempre são as novelas mexicanas. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.